Entra aí. Já está ao vivo. Isso. A gente está aguardando ele entrar. Pronto. Pronto, voltamos. Então, para quem tiver paciência ainda de continuar acompanhando as pessoas estavam isso. impacientes com o fato da possibilidade de não continuar ouvindo. Que bom. Embora o assunto seja tétrico, não é? Realmente. Mas é uma de toda maneira, temos que enfrentar. Necessária, importante, né? E eu acho que pela qual tantas pessoas estão almejando, né? Pois é. Então, tomando justamente essa questão de Antígona e o coveiro. Eu li, há não muito tempo, um artigo de Edson Luiz André de Souza, por quem eu tenho grande admiração, intitulado Antígona e o Valor dos Coveiros. Um texto muito interessante, que vale muito a pena ler. Eu recebi por WhatsApp o link, li o texto e mandei um zap para ele, dizendo o seguinte, que eu vou ler, porque isso já sintetiza, em parte, o que eu poderia dizer com mais palavras, aqui está mais sintetizado. Eu disse para ele a seguinte coisa. Isso em relação àquilo que o Bolsonaro disse, eu não sou coveiro. A própria palavra coveiro que ele utiliza para desqualificar a pergunta e tripudiar sobre os mortos e sobre a dor de suas famílias, já o revela como uma caricatura grotesca de Creonte. Eu já explico por quê. Condenando o cadáver de Polinices a jazer sem tumba, Creonte nega a Antígona o direito imemorial de prestar aos seus mortos as honras fúnebres, o direito de sepultá-los, de ser sua coveira. Creonte se constitui nesse ato, nesse decreto de deixar Polinices insepulto, Creonte se constitui nesse ato, continue nesse zap, como o anticoveiro por excelência. É nessa posição que o presidente se coloca metaforicamente ao dizer grosseiramente que não é coveiro. Frase de evidente teor denegatório, porque o que mais sua política promove, política de saúde ou não, são precisamente corpos para os coveiros. E a sua posição é ainda pior do que a de Creonte. Pois a favor de Creonte, se pode pelo menos dizer que ele estava tomado de forte emoção, de ira, de ódio, contra aquele que ele via, Polinices no caso, que ele via como inimigo que morrera atacando sua cidade natal. E que, portanto, ele não poderia prestar as mesmas honras ao irmão que morreu atacando e ao irmão que morreu defendendo a sua cidade natal, Eteocles, este último. Daí que Creonte diz que Polinices deveria, como inimigo, ser destruído na vida e mesmo após
a morte. Eu li recentemente um artigo muito bom de Ana Laura Prats, em que ela chama a atenção precisamente para essa questão da segunda morte. Que as leituras tradicionais da Antígona põem a peça como na oposição entre as leis não escritas, as leis tradicionais, e a lei da polis, a lei do tirano, o chamado direito positivo. E ela aponta que as leis que estão aí em jogo são outras leis diferentes. A lei que tem a ver com a vida e com a morte. A perspectiva da psicanálise, diz ela, desloca o conflito dessas leis para o conflito das duas mortes. A morte do corpo vivo e a morte do corpo simbólico. Isso significa que, enquanto o corpo de Etéocles é tratado como cadáver, eu estou lendo Ana Laura Prats, ou seja, um corpo humano morto com nome e história, o corpo de Polinices está condenado a virar carniça. Um corpo sem nome, sem inscrição, sem lápide e sem lamentos. Eis a desumanização. A desumanização de um homem é um crime contra a humanidade, e isso é inegável. A Antígona não é dada a grandes acordos nacionais, e não cede. Antígona não cede.